A paz a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amados, sejam bem-vindos ao canal das Cartas para Deus. Hoje o título das cartas é O Povo Padece pelas Suas Escolhas. O povo padece pelas suas escolhas. A palavra do Senhor que me deu base para falar sobre isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Só até aqui, amados. Essa palavra é do livro de Samuel, conta um pouco, né? Esse capítulo, aliás, do livro de Samuel, conta um pouco da origem de Samuel. Samuel era filho de Ana. Ana era esposa de Elcana, que tinha uma outra esposa, Penina. Então a família era Eucana, o provedor, Penina e Ana. Penina tinha seus filhos, Penina era irmã de Ana, e Ana não tinha. Ana não tinha filhos. E naquela época, as mulheres que não tinham filhos eram muito marginalizadas, eram consideradas mulheres secas, eram consideradas uma subclasse. E Penina, que era irmã de Ana, tratava a Ana dessa forma, tratava a Ana como uma empregada. Colocava a Ana para ajudar a cuidar dos seus filhos, os deveres domésticos, maltratava, zombava da própria irmã porque ela não tinha filhos. E já a Ana decidiu ter uma outra postura, decidiu ter uma outra conduta. Ao invés de ficar apenas reclamando, chorando, se lamentando pelos cantos, ela decidiu buscar a Deus. E ela ia todos os anos ao templo, orar a Deus, buscar a Deus. Naquela época era diferente, as pessoas que moravam longe iam apenas uma vez ao templo por ano. E ela foi, e uma das vezes que ela foi buscar a Deus, pedir um filho, ela pedia a Deus um filho. Ela fez um propósito, ela fez uma promessa para Deus de que se Deus lhe desse um filho, que ela deixaria esse filho ser criado no templo, entregaria esse filho nos caminhos do Senhor. E o profeta daquela época que ali estava, a viu murmurando, a viu gesticulando os seus lábios e achou até que ela estava embriagada. E foi falar com ela. E ela comentou com ele: Meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou clamando a meu Deus porque eu quero ter um filho. Eu não tenho filhos. Eu quero ter um filho. E se Deus me abençoar com um filho, eu o entregarei na casa do Senhor. E de imediato aquele profeta, entendendo a dor daquela mãe, entendendo a angústia daquela mãe, liberou uma palavra profética para a vida dela. Deus ouvirá as tuas petições e um filho lhe será dado. E o tempo se passou, e Ana engravidou e de fato teve este filho, Samuel, que depois viraria um profeta na casa do Senhor. E quando ele parou
de se amamentar com leite, quando ele passou pelo desmame. Ana foi com seu marido Elcana até o templo e os deixaram ser criados por Eli, pelo profeta Eli. E Ana tomou a decisão certa. E a escolha que ela fez foi uma escolha certa. Foi uma escolha do coração, foi uma escolha com um propósito. Ela pediu um filho a Deus. Deus lhe deu esse filho e ela cumpriu o seu propósito, ela cumpriu a sua promessa com Deus. E ela deixou aquele filho ser criado no templo e aquele filho abriria portas na história. Aquele filho seria uma pessoa muito usada por Deus. Aquele filho iria ungir o rei Saul a rei, iria ungir o rei Davi, teria sabedoria e discernimento vindo da parte de Deus. Ana fez a melhor escolha. As escolhas dela estavam firmadas na rocha, estavam firmadas com Deus. Mas quantas vezes você e eu fazemos como Penina? Quantas vezes nós fazemos como Penina? Tomamos decisões erradas, julgamos pessoas, humilhamos pessoas, tratamos pessoas mal, zombamos por algo que elas não têm, que nós temos e elas não têm. Quantas escolhas nós fazemos que nos colocam em caminhos que não são caminhos bons. Aqui a palavra do Senhor relatou o que aconteceria com essas pessoas. Que aquela que não tinha filhos teria 7. Aqueles que se sentiam fortes seriam enfraquecidos. Aqueles que teriam fartura, que tinham fartura, não teriam pão. E a palavra ainda vai além, dizendo que Deus dá e Deus tira. A palavra vai além, dizendo que Deus faz quando Ele quer. Mas nós não. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas sem buscar a Deus. E depois sofremos as consequências. É fato que sofreremos com as consequências, amados. Quando a gente toma caminhos tortuosos, caminhos que não são de Deus, caminhos que Deus não deu uma direção, nós sofreremos e pagaremos pelas nossas escolhas. Nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar os caminhos, mas nós vamos arcar com as consequências dos nossos atos. Por exemplo, pessoas que se envolvem com furto, com roubo, tirando o que é dos outros. Uma hora a conta chega. Ah, mas eu estou bem agora. Está tudo bem. Agora, e amanhã? E depois? A palavra do Senhor nos diz em várias passagens que não é lícito tirar o que é dos outros. O que é do outro e pronto. Vícios. Abrimos portas, nos envolvendo com vícios. Não, é só um gole, só uma tragada, só um tirinho. E nesse só um gole, nessa só uma tragada, só um tirinho, aquele vício te prende. Aquele vício te laça. Mas de quem foi a escolha? De quem foi a escolha? Ah, mas eu era muito jovem, não tinha esse conhecimento, essa sabedoria. Sim, mas você está arcando com as escolhas. Mas ainda dá tempo, amado. Dá tempo de fazer como Ana, dá tempo de fazer o que Jesus nos ensina. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Busque a Deus hoje. Busque a Deus hoje e Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Existem situações que nós nos colocamos nessa terra que nós não conseguimos sair sozinhos. Um vício,
furtos, prostituição também. Nos envolvemos com prostituição, deixamos o desejo da carne tomar conta de nós e aqui, lá vem o crente falando de carne. Não, amados, isso é uma realidade. Quando nós nos envolvemos com coisas que Deus já nos avisou para não nos envolvermos. Isso tem um porquê. Pessoas atoladas em prostituição, pessoas atoladas em vício, em furtos. Aquilo te dá um prazer momentâneo, aquilo te traz uma satisfação momentânea, mas tão curta, isso é tão curto que no momento seguinte já te causa um vazio, já te traz um vazio no coração. Te dá um prazer de minutos, de segundos, e depois já te traz a frustração, e depois você já quer mais, já busca mais, gasta o que tem e o que não tem, acaba tirando o que é dos outros porque está tão preso dentro do vício, do laço, da prostituição, que nem percebe que não consegue mais sair com as próprias mãos. Excesso de alimentação, comer em excesso, a palavra do Senhor diz que nós temos que tomar cuidado, que não é lícito as glutonarias, comer em excesso. Quantas escolhas nós temos feito que tem nos tirado da presença de Deus, tem nos trazido dor, tem nos trazido angústia. Quantas escolhas tomadas por nós mesmos. A mentira já parou para pensar que a mentira é um ciclo vicioso que quando você entra é muito difícil sair? É só uma mentirinha, daqui a pouco viram duas. É só uma mentirinha, daqui a pouco viram três, quatro. Daqui a pouco a pessoa está mentindo por tudo. Ela não consegue mais dizer a verdade em nada. São vícios. E são escolhas. São escolhas que nós fazemos. São escolhas que nós fazemos e pagamos o preço por ela. Mas é difícil agora eu falar a verdade, é difícil eu contar tudo. Claro que é difícil. Se fosse fácil, nós não teríamos caído nesse engano. Não é fácil dizer a verdade, amados. Não é fácil se livrar de um vício. Não é fácil se livrar da prostituição. Mas se você não começar hoje, não tomar uma atitude hoje, de dizer um basta hoje, ainda que esse basta seja a passos curtos, tenha recaídas. Mas se você não der um basta hoje, se você não der um basta hoje nessa situação, até quando você vai pagar por essas escolhas? Até quando você vai sofrer com essas escolhas? Até quando você e eu, porque quando essa palavra vem para mim, Deus está mostrando algo para mim e eu gosto de compartilhar com os irmãos. Gosto de compartilhar com aqueles que se dispõem a ouvir. Então, se você está me ouvindo aí hoje, saiba que tem uma solução. Saiba que ainda que as suas escolhas tenham te colocado no mar da perdição, ainda que as suas escolhas tenham te colocado em caminhos tortuosos, tem uma saída. Tem uma saída, porque toda má escolha, quando você dá um basta nela, aquele ciclo vai se fechar. Pode levar um tempo, pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos, mas aquele ciclo vai se fechar. Olha aqui, Ana. Ela não tinha condições de ter filho. Ela era considerada, nos dias de hoje, uma mulher estéril. E quantas pessoas nos dias de hoje, passam por essa dificuldade, fazem tratamento e não conseguem, fertilização in vitro, tratamentos caríssimos e não conseguem ter filhos. Imagina nesta época, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas ela fez a melhor escolha.
Ela escolheu a Deus, ela escolheu os caminhos do Senhor, ela escolheu pedir a Deus. E fez um propósito com Deus, uma promessa com Deus. Jesus nos ensina que é melhor que a gente não prometa. Que a palavra do Senhor tem que ser sim, a palavra com Deus tem que ser sim, sim e não, não. Se a gente prometer, a gente tem que cumprir. Por isso que ele nos orienta a não prometer. Porque nós não somos como Deus. Nós não somos como Jesus. Deus é fiel. Deus é constante. Deus é coerente. O homem não. O homem é infiel, por mais que ele tente, o homem é infiel. O homem é inconstante, incoerente, inconsistente. Deus não. Então cuidado se você for prometer algo a Deus. Cuidado se você for fazer um propósito com Deus. Vá até o fim. Vá até o fim, ainda que seja difícil, ainda que o caminho seja tortuoso, ainda que venham as provações, as tentações, vá até o fim. Ana foi até o fim. Ana foi até o fim. E Eli, aquele profeta que tinha os seus filhos, que não seguiam os caminhos de Deus, que mexiam nos holocaustos preparados pelo profeta Eli. Aí ele era um profeta, mas mesmo assim ele também fez escolhas erradas. Ele tinha dificuldade em orientar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E em algum momento aqui nessa palavra, se você ler o texto completo, a palavra de Deus vai dizer que Deus se ofende com aquela situação. Ele vê o profeta Eli amando mais os filhos do que a Deus, protegendo mais os filhos do que levando a palavra de Deus e seguindo os seus caminhos. E Deus aqui diz que esses filhos serão punidos, eles serão tirados desta terra, eles seriam tirados da terra e assim foi. E quando nós nos colocamos em fazer a obra no caminho de Deus, quando nós nos colocamos a mudar as nossas escolhas, colocando as escolhas que Deus quer para nossas vidas, tem um preço. Tem um preço. Mas o maior preço que vale a pena, que eu te garanto que vale a pena, é a minha e a tua salvação. Quando nós colocamos nas escolhas de Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus e andamos conforme as suas escolhas, conforme a palavra de Deus, nós estamos no caminho da salvação. E ainda que seja difícil, Deus não prometeu que seria fácil. Jesus nos disse que haveria nesse mundo angústias e aflições, mas que permanecêssemos conectados a Ele, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu seguindo as escolhas de Jesus, seguindo as escolhas que Deus tem para as nossas vidas, nós também venceremos. Faça a escolha certa hoje, meu amado. Faça a escolha certa, escolha os caminhos de Deus, escolha andar na presença de Deus, escolha seguir os seus ensinamentos. Vença todas essas dificuldades que há na sua vida. Fuja da prostituição, fuja do vício, da mentira, da sabotagem, né? Existem pessoas que sabotam as outras para conseguir o que elas querem, trapaceiam, ou então buscam um caminho mais fácil. O caminho mais fácil é uma escolha errada. O caminho mais fácil é uma escolha errada. A palavra do Senhor diz que existe o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da salvação, porque temos que andar em retidão, como se tivéssemos que andar em linha reta, porque o caminho é estreito. E se nos desviarmos, podemos cair no abismo. O caminho largo tem espaço, tem prazeres momentâneos, mas é a escolha errada. A
A palavra do Senhor nos diz que é a escolha errada. Então, meu amado, minha amada, fica com essa palavra no seu coração. Faça a melhor escolha hoje. Escolha andar nos caminhos de Jesus, andar nos ensinamentos de Jesus. E você será abençoado. Eu garanto para você que pode demorar um dia, 2 meses ou anos. Mas se você fizer a escolha certa hoje, as escolhas erradas, todas as escolhas erradas que você e eu fizemos, elas terão um tempo para se encerrar, mas elas vão se encerrar nas nossas vidas. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe se você gostou ou se você sabe de pessoas que estão passando por essa situação. Amém? Abraços, até mais. A paz do Senhor.